A gente está aqui com Rodolfo Abrantes. Eu. Nele, na primeira Igreja Batista de João Pessoa, no Congresso Desafio Vivo. E a gente estava conversando agora antes de gravar sobre como muitas vezes dentro desse contexto gospel a gente se perde e pode acabar, ao invés de ser um ministro, se tornar um tipo de estrela. Né? Ser um cara que está muito envolvido com o mainstream da música gospel no Brasil. Né? Você compõe, você prega e canta em vários ambientes mais conhecidos, mas você tem uma postura muito diferente daquilo que é a postura mais comum. Né? Isso é perceptível até para mim, que não estou tão envolvido com o contexto musical brasileiro, não sou músico nem nada parecido. Como é que no teu coração isso acontece para você conseguir vencer a tentação da luz, né? Às vezes o diabo se disfarça diante de luz, né? Às vezes se disfarça de jogo de luz. Né? E como é que isso acontece no teu coração? Cara, começando pelo final, eu creio que se a gente conhecer a luz verdadeira, qualquer luz artificial perde a graça, né? É a tua alergia ali. É inevitável que quando o tempo vai passando, a gente vá percebendo coisas diferentes e assim, eu percebo como meu ponto de vista às vezes tem mudado a respeito de certas questões. Não radicalmente ao ponto de pensar outra coisa, mas pensar um pouco mais amplamente a respeito desse contexto. Eu tenho entendido, pela minha própria experiência, que cada caso é um caso. Tipo, não é porque eu fui um cara que aceitei Jesus e larguei tudo, todo mundo, todo artista que aceitar Jesus tem que largar tudo e vir. É um pensamento religioso que parece que coloca uma receita naquilo que é obra de Deus. E eu tenho começado a perceber algumas coisas. Por exemplo, a igreja não tem problema algum em ter membros cristãos. E eu creio que todo cristão é um ministro. Desse cara que era um advogado, aceitou Jesus e continua sendo um advogado. Não tem que ser um advogado crente na igreja. Exatamente. Né? Ele não tem que largar a advocacia dele para entrar para a igreja e ficar advogando em causa da igreja. Mesma coisa acontece com professores. O cara não tem que largar a profissão dele porque ele aceitou Jesus. A gente pode enumerar tudo isso, jogadores de futebol, enfim. Quando se trata de artista, a igreja, ela não pensa de outra forma. O cara é artista, ele aceitou Jesus, ele tem que largar a arte dele para ele vir para a igreja. Isso é uma coisa tão, assim, tão perigosa, porque eu creio que quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, Ele quer a redenção das esferas da sociedade. Eu creio que, assim, a melhor coisa que a gente pode ter são políticos que são filhos de Deus, legislando em favor do povo, não em favor dos crentes, em favor do povo. E essas pessoas têm que aprender a legislar em favor de todos, como se fosse o próprio Deus legislando. A melhor coisa que pode ter é um professor cheio do Espírito Santo entrando nas salas de aula e ensinando não simplesmente matérias, mas mentalidade, porque é isso que os professores fazem. Eles têm as crianças, e quando você tem criança nas mãos, você tem futuro nas mãos. Então, assim, é muito sério. A gente está vendo o estrago que o marxismo cultural tem provocado na nossa nação, por conta de um partidarismo dentro das escolas, doutrinando a mente das crianças a uma mentalidade totalmente comunista, enfim. A gente sabe do estrago que isso provoca. É interessante porque você está falando sobre isso, e às vezes o cara, ele é um músico antes de ser cristão, se converte, esse é o emprego dele. Claro que às vezes, como músico, para ele continuar como músico cristão, né, ele teria que mudar algumas coisas, alguma letra talvez que ele cantasse, tal, algum valor que ele propagasse. Mas o cara, ele é obrigado a largar a arte dele. E o cara, ele vivia daquilo. O que acontece muitas vezes? Ele vai ter que automaticamente, recém-convertido, virar um músico cristão, viajando e fazendo shows por aí. Isso é um problema. Eu ia entrar nessa parte agora. Porque eu creio que nada transforma mais a cultura do que as artes, do que a música, do que os livros, do que a literatura, do que o cinema. Tipo assim, como que os Estados Unidos espalhou a sua cultura pelo mundo inteiro? Através de música, através de filmes, através de uma cultura de entretenimento. Quando a gente usa a palavra entretenimento, a gente parece que está falando de uma coisa ruim. E ela não é, porque todo mundo tem alguma forma de entretenimento para relaxar. Às vezes você senta, gosta de assistir um futebol, às vezes você não tá nem aí pro jogo que tá rolando, mas a tua mente relaxa, você tá vendo algo que é bola pra lá, bola pra cá, enfim. Depois do dia todo estudando, eu chego em casa e não quero ver. Exatamente. Às vezes você quer ver um programa de comentarista esportivo, ficar falando de bola mesmo, falando de técnico, enfim. O pastor da igreja costuma dizer, eu sou pastor auxiliar apenas, ele é o pastor titular, e ele costumava dizer que tem dia que ele estuda tanto que ele quer chegar em casa e ver Bob Esponja, tá ligado? Pois é. Ele quer um negócio que tira ele do mundo. Todo mundo tem isso, e isso é sadio, você ter o escape, sabe? Então, assim, se o teu escape for uma coisa sadia, que tenha princípios do reino, se o teu escape for algo que fale de algo que edifica, poxa, eu acho que nesse teu momento de folga você está se edificando, ao invés de estar se detonando. O que acontece com o artista? Ele aceitou Jesus, a igreja diz que esse cara, a arte que ele faz do lado de fora é do diabo. A arte de dentro é boa, a arte de fora é do diabo.
E na boa, eu já vi arte de dentro que é do diabo. Todos nós. Sabe? Tipo assim, bizarro. Então, assim, eu creio que o que a igreja faz? Esse cara, por exemplo, ele tinha a profissão dele como músico. Ele vem pra dentro da igreja, ele não pode mais exercer a profissão dele. A igreja já disse, você vai ter que escolher. Ou você é um cristão, ou você é um músico do inferno. A gente perde uma atuação cultural importante. Perde uma atuação cultural importante. Aí o que a igreja faz? Ela agora tem uma bucha na mão. Porque agora ela tem um cara que dedicou a vida inteira dele pra música. Não sabe fazer outra coisa, é a profissão dele. Pega um médico e diz pra ele agora que ele vai ter que ser, um sonoplasta. Ferrou a vida do cara. Então, o que a igreja faz? Ela promove, então, uma cultura de entretenimento gospel para dar um emprego para esse cara. Só que ela mistura tudo, porque ela não sabe separar um show de um culto. Então ela bota um show dentro do culto. E se ela botou um show dentro do culto, o culto já não é mais culto, ele já é um show. E todo mundo vai por essa linha. Enfim, eu creio que a gente está chegando num tempo onde essa mentalidade, eu não estou falando nada de novo, eu tenho ouvido isso por muitos lugares, em que a igreja vai aprender a enviar os seus artistas para o lado de fora. E entender que o músico que está do lado de dentro, ele é um adorador. Esse cara não está fazendo show aqui dentro. Ele é um adorador. O cara que está do lado de fora, ele está na indústria do entretenimento, mas falando de princípios que vão preparar uma cultura onde a mensagem do reino vai encontrar um lugar para pousar. Porque o que acontece é que às vezes a gente faz uma separação tão grande entre o que é sagrado e o que é secular, quando eu creio, a partir do dia que Jesus entrou na vida de alguém, não tem mais nada secular na vida desse cara. Se esse cara é um professor, ele vai ser um professor para a glória de Deus. Se ele é um médico, ele vai ser um médico para a glória de Deus. Se ele é um músico, ele vai ser um músico para a glória de Deus. Essa barreira do sagrado e secular tem que ser destruída realmente, certo? Mas tem uma barreira que a gente está destruindo que eu acho que deveria permanecer, que é a barreira do congregacional e do não congregacional. Sim, exatamente. Às vezes as pessoas acham saber discernir. Às vezes você acha que quebrar o sagrado e o secular é quebrar o que é culto e mundo, sim. Exatamente. E trazer tudo de fora para cá e tudo daqui para lá. É discernir. O culto, ele só faz sentido se ele for um culto. Se ele for realmente adoração vertical, se o centro for Jesus, se tudo ali for voltado para ele, se todas as canções falarem dele. Quando eu vou para um culto, eu não quero ser entretido, eu não quero ser distraído pelas coisas, pelas performances, eu não quero nada disso, eu quero fechar meu olho e eu espero que quem esteja ministrando esteja tão conectado com Deus que me leve de elevador para a presença dele. Quando eu estou num culto é isso. Se você for se entreter, você quer, se divertir ou ouvir algo. Eu entendo que no meu caso, eu fui chamado de fora para dentro. Eu entendo que eu sou um ministro. Eu entendo que Deus me chamou para isso mesmo, para me separar realmente, para estar aqui. Mas não significa que eu tenho que me isolar do mundo que está ao meu redor. Por quê? Porque eu ando na rua. E talvez esse seja o meu maior chamado. É mostrar Jesus com amor, com respeito. Estar no meio dos meus amigos que não conhecem Jesus e mostrar algo diferente para que eles possam saber, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. O que é que ele tem de diferente? Ele tem a presença de Deus, é o Espírito de Deus. Então, esses caras eles precisam saber que Deus os ama. Na real é essa. Se a gente se isola, o mundo vai entender que Deus os odeia porque nós os odiamos. E isso é uma coisa que está bem fora do contexto. Mas eu creio que é uma linha muito fina, que precisa de muito preparo. A igreja precisa se preparar para enviar essas pessoas para o lado de fora. Por quê? Porque os testemunhos, às vezes, as más experiências também são testemunhos. Sim. Boas experiências. Testemunho. Exato. Boas experiências são testemunhos, más experiências também são. Então muitas pessoas veem gente que estava do lado de dentro, que foi para o lado de fora e se perdeu. Então eles entendem, esse caminho não é bom. Mas alguém enviou, alguém acompanhou, alguém esteve lá dando suporte. Antigamente, eu acho que as pessoas iam pra fora de um jeito meio rebelde um pouco. Exatamente. Assim, porque não existia um contexto que permitia isso. Exatamente. Então muitas pessoas tinham uma teologia, mas por que eu não posso ir ser um músico lá fora? Uhum. E meio que iam com tudo, contra a visão da igreja, contra... E aí se torna algo maligno. Sim. Porque quem vai ser o discipulador desse cara vai ser as trevas. Satanás, ele é expert nisso, tipo assim, olha lá, eles não te aceitam, né? Não tem espaço pra você lá. Vem pra cá, cara. O cara vai dizer, o mundo me trata melhor do que a igreja. Me trata melhor do que a igreja, sacou? E aí cria-se uma nação de gente que, queria estar com Jesus. O cara queria muito estar com Jesus, mas ele entendeu que era uma coisa ou outra. E ele não percebe, cara, que Jesus talvez ama aquelas pessoas do lado de fora tanto também, que queira um filho de Deus ocupando esses lugares de influência, a fim de que uma cultura do reino possa ir preparando o terreno para que a mensagem entre com tudo. Nessa vinda de ser um músico secular e fazer arte, e vir para a igreja e gastar o tempo agora ministrando na comunidade, como é que você teve que lutar contra talvez algum ranço que viesse de fora? De postura de palco, não sei, de personalismos? Eu lutei com tudo isso que você possa imaginar. Eu vim cheio de craca, eu era um cara que acabou de sair do palco, o palco agora estava sendo colocado em cima do púlpito, eu não sabia me comportar em cima do púlpito. Então por saber que não sabe,
e saber de onde você veio, que o que você veio não tem nada a ver com o lugar onde você está, você se torna extremamente religioso, legalista e rígido com você mesmo. Eu me tornei muito religioso e muito rígido comigo, porque tipo, eu não admitia nada que tipo assim, que lembrasse do meu passado. Mas eu preciso entender uma coisa, realmente o que eu fazia antes de conhecer Jesus não era uma coisa que eu possa aplicar do lado de dentro. Mas a minha personalidade, traços da minha personalidade que eu identifico ainda hoje, estavam ali como estão aqui. O meu jeito de falar, o meu jeito de transmitir uma mensagem. Eu não posso simplesmente rejeitar a minha personalidade, algo que Deus me deu, simplesmente porque ela estava presente em ambos os ambientes. Então é uma questão de você discernir o que é comportamento, o que é personalidade, o que Deus desagrada e o que Ele se agrada. Legal. Tem um vídeo seu, eu não quero fazer uma polêmica séria aqui, tá? Se você achar que não quer responder. Sim. Tem um vídeo seu que ficou muito famoso na internet há um tempo atrás, que foi na igreja na Lagoinha, e você falando contra o estrelismo gospel e coisas assim, né? Foi um vídeo que gerou muita conversa nas redes sociais, coisas assim. Chegou a mim também esse vídeo. E eu achei muito interessante que você estava num local que geralmente é alvo de críticas desse tipo de postura. E lá, dentro desse mesmo contexto, você estava livremente falando a respeito desse tipo de coisa, né? Como é que é esse seu relacionamento com outros cantores e com outros músicos? Você tem aparenta pelo menos pra gente, ter um relacionamento e que às vezes talvez não sigam tão bem o que você está dizendo aqui. Cara, o que aconteceu ali naquele dia, você pega às vezes um vídeo né? Você isola um momento e tira do contexto e dá uma impressão completamente diferente. Naquele ano, se eu não me engano, foi 2012, de 2011 para 2012, na virada do ano, eu estava, o ano de 2011, não o comportamento de artistas, porque o que cada um faz com a sua vida, cada um vai prestar contas. O comportamento de fãs e de idolatria dentro da igreja estava me incomodando muito. E me incomodando ao ponto de eu achar muito estranho, porque, tipo, estava me incomodando além do normal. Eu perguntei para Deus, eu falei, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito disso? E Deus me respondeu de bate-pronto, ele falou, quando você fizer alguma coisa a respeito disso. Então ele me mostrou a autoridade que ele colocou sobre mim, por ele ter me tirado de onde ele me tirou e por ele ter feito o que ele fez na minha vida. Ele falou, você tem essa mensagem, entregue essa mensagem. Então naquele ano, 2012, desde a primeira ministração que eu fiz aquele ano, todos os lugares onde eu fui, eu falei da mesma coisa. Eu falei daquilo e depois eu pregava uma mensagem. Eu falava daquilo e pregava uma mensagem em todos os lugares. Quando eu fui lá na Lagoinha, era um congresso chamado Faça Guerra. E eu fui convidado para encerrar o congresso inteiro, que durou mais ou menos uma semana. E eu fui ministrar depois da palavra do pastor, enfim, eu era o encerramento. No voo da ida, Deus me falou o que eu ia fazer. Ele, tipo, você vai falar sobre essa mensagem e vai ser o último lugar que você vai falar sobre isso. Tipo, porque a partir daqui, isso vai espalhar para o Brasil inteiro. E eu creio que Deus... espalhou, né? Ele me usou de forma profética ali. Eu não escolhi essa mensagem. Eu tenho discernimento que, isso atingiu a reputação que você possa ter dentro da igreja. Muita gente me viu como um rebelde, como alguém que não respeita. Eu não fui lá para afrontar. Eu fui lá e com a Lagoinha eu clamei sobre isso. Os pastores da Lagoinha estavam todos ali orando junto comigo a respeito disso. Eu nunca recebi tanto abraço de pastor no fim do culto como naquele dia. Tinha gente que estava cuidando do camarim, que veio chorando, tipo assim, cara, obrigado por você ter falado isso, porque eu achei que eu já estava a ponto de desistir, que eu não estava mais aguentando essa cultura dentro da igreja. Ou seja, a coisa fica às vezes engasgada na garganta de muita gente. Exatamente. Então quando eu falo naquele vídeo, eu vim aqui para fazer guerra, eu estava dentro do contexto do congresso. Sim. O congresso chamava Faça Guerra. Eu não vim aqui para guerrear contra a Lagoinha. Eu vim aqui para, na Lagoinha, junto com a Lagoinha, confrontar uma cultura que já estava assolando a igreja brasileira há muito tempo. E eu creio que coisas mudaram. Não por causa do que eu falei, mas por ter obedecido ao que Deus me mandou falar. Ele está fazendo alguma coisa. Eu queria que o senhor desse um conselho para quem está ouvindo, baseado também na sua experiência, de como vencer o desejo por ser um personagem, uma estrela. Às vezes o cara que começa um ministério na igreja, às vezes o coração dele até pode querer uma coisa boa, ele até acha que quer uma coisa boa, mas tem aquele resquício de personalismo e vai cantar no culto domingo, ele não está mais louvando a Deus, ele está atuando, né? Ele não está mais se preocupado em ajudar a igreja a adorar, ele está querendo ficar bem na foto, ficar bem no vídeo. Sabe aquela coisa? Você está orando aqui no culto, mas quando chega a câmera perto de você, você já faz aquela cara mais espiritual, sabe? Que tipo de conselho você entregaria às pessoas, baseado no modo como você tem vencido e batalhado contra essas coisas? Cara, assim, você vai ver pela Bíblia, todas as vezes que qualquer homem que fosse teve um encontro face a face com Deus, ele se prostrou e adorou. Moisés foi assim, Daniel foi assim, o João no Apocalipse foi assim. Tipo, quando Natanael percebe que Jesus é o Filho de Deus. Enfim, todas as pessoas que tiveram a revelação, Deus está diante de mim, eles se prostram. Os 24 anciãos,
ele se prostra, lança suas coroas. Tipo, não é uma coisa pensada, eu creio que é uma reação natural de um ser humano diante do seu Criador. Ele se prostra. Ele é o único. Ele é o primeiro. Ele é o maior. Ele é digno de ser adorado. Eu creio que isso é uma reação natural. É algo tipo assim, o que é que eu vou fazer quando eu estiver na tua presença? Natural, vai ser o que acontece, todo joelho se dobra. Tipo, não tem como você não se prostrar diante do seu Criador. Por mais que você esteja bitolado, ou equivocado, ou cheio de questões dentro da tua cabeça, necessidade de aceitação, a presença dele tem algo que nos envolve e nos constrange a adorá-lo. Então eu creio que o conselho que eu posso dar para uma pessoa dessa é chega mais perto dele. Porque se você chegar perto dele, cara, a tua atitude muda. Todas as vezes, assim, eu acho lindo quando Moisés chega, a sarça está pegando fogo e Moisés chega diante da sarça, ele foi com um coração, ele falou, vou chegar mais perto para ver essa grande maravilha. Talvez ele foi para se entreter. Pô, que legal esse negócio está acontecendo, deixa eu ir chegar perto. O que é que Deus fala? Tira a sandália dos teus pés porque o lugar que você está é santo. A gente pode ficar pensando, qual o problema da sandália? Porque o pé descalço é profético, vamos andar descalço. Eu percebo algo muito mais simples, tipo assim, na presença de Deus você precisa ajustar o teu comportamento. Alguma coisa vai mudar quando você estiver na presença dele. Você precisa perceber que onde Deus está no lugar, o lugar é santo. E se a gente está na presença dele, adorando a ele, a gente precisa crer que ele está no lugar. Ele é santo. O nosso comportamento precisa se ajustar. Ainda que cara, é humano você gostar de elogio, é humano você gostar de aplauso, todo ser humano, se não funcionasse, Satanás nunca mais tentava ninguém com isso. Funciona, sacou? Agora, num ambiente de adoração, se você realmente crê que Deus está ali e você se move de acordo com essa consciência, é impossível não dar glória para ele.